Olá, eu sou a Carol Ziles, começando mais uma live do projeto Lives Cervejeiros em Mares Nordestinos. Tudo bom, galera? Esperar o pessoal entrar. Olá. Oi, Rony. Adriano. Olá, deixa eu chamar o Rony aqui pra gente começar. Oi, Felipe. Bom te ver. Ó, tá travando. Ei! Oi! Olá, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Ó, já tá travando. Deu uma travadinha aqui. Tira do. Eita, a gente fez teste e tudo. É. Vou tirar. Tá me travando ou tá travando vocês? Travou eles. É. Vamos esperar aqui. Espera aí que o Fernando falou para eu passar para o 4G aqui. Vamos ver por quê. Pronto. Rony, Regiane, meus queridos Agora amigos. parece que deu certo. E aí? Ê, legal. Tudo bom, pessoal? Tudo bem com jóia, você? Tudo bom? Vamos começar mais uma live do projeto Live Cearense. Opa, Live Cervejeiras em Mares Nordestinos. É, nossa terceira semana. Hoje eu converso com a Regiane e com o Rony, que são um casal que, além de amigos queridos meus, são queridos da cena cervejeira de Fortaleza. Eles fizeram e fazem ainda um trabalho essencial para o crescimento da cena cervejeira de Fortaleza. E daí, hoje vocês vão contar a história de vocês. Oi, Livinha, tudo bom? Ó, Lívia, qualquer coisa tu Ai, avisa a gente aqui, tá? Tu vai ser nossa produtora aí. verdade. O pessoal tá entrando ainda, já estamos com 10 pessoas, não para de entrar gente. Lembrando que quem Que quiser bom. fazer perguntas, faz nos comentários, tá bom? Eu vou anotando aqui e a gente vai conversando. Não sei se Eu estou vocês têm tô assistido no as paralelo aqui lives. também, acompanhando aqui pelo notebook, vendo os comentários. Massa, ótimo, me ajude então. Na hora. Vamos lá. Ó, vocês são queridos também no Pará também. Não sei Ai, quem que é EDD maravilha. Minar. Ó, que massa. Minha Então amiga vamos de lá, um lá. abraço forte. Então, Carolzinha. Legal. Então, vamos lá. Queria começar, a Sarinha, ó, Sara. Queria começar com vocês contando um pouco de como surgiu essa história da cerveja na vida de vocês. É, Antes mesmo do Itabir, né, do bar que vocês tiveram, como é que vocês começaram a se interessar por cerveja? Teve algum momento assim que fez, uau, a gente gosta de cerveja ou foi puro negócio? Foi puro negócio, mas a gente era muito entendido em beber. A gente sabia beber. Agora, de falar de cerveja mesmo, nessa pegada de especial e artesanal, não. E aí eu estava bastante tempo parada, né? Bem dona de casa, bem mãe. E chegou uma hora que eu disse, não, Rony, agora a gente tem que parar e pensar em alguma coisa para mim. E aí um amigo nosso em comum falou que o Eitabia, né, tava sendo vendido. E Então, era um aí, negócio recém-colocado por exato. eles. Na verdade, a gente estava voltando de uma viagem, né, internacional, e aí os encontramos no aeroporto em meados de março, em pleno Festival Brasileiro da Cerveja, no ano de 2013. E nós encontramos com esse casal, amigo nosso, lá no aeroporto em São Paulo, e ela comentou que estava montando esse negócio e tal, e pouco tempo depois o marido dela foi aprovado em um concurso em Chapecó. Eles tiveram que mudar, eu soube que eles iam vender o negócio, né? Nós conversamos um pouco lá em São Paulo sobre isso, e daí de imediato a gente já se interessou, e pouco tempo depois eles anunciaram o negócio e nós adquirimos e mergulhamos a fundo. E a Juliana também, nesse mesmo momento, ela disse, Regina, eu tô a fim de botar um negócio extra, e eu queria saber se topava ser a sócia. Eu falei, pronto, fechou, né? Então vai pegar uma pessoa que queria ser parceira com mais a ideia de comprar o Eitabia. E aí a gente realmente absorveu. O mergulho nesse mundo mesmo foi
2013, onde a gente entendia pouco, ou quase nada de cerveja, só de beber mesmo, degustar. Mas nossas experiências em cervejas especiais já havia acontecido em momentos anteriores, em viagens também, porque o Brasil, principalmente aqui no Ceará, era muito pobre nesse sentido. Quase não tinha, quase você não achava, né? Mesmo quando a gente começou, só tínhamos nós e acho que 2 quiosques em shopping center. E nós fomos aqui um dos precursores também da cena cervejeira, né? Anteriormente, 2006, em viagens que eu fiz para a Alemanha, eu tive a oportunidade de provar várias cervejas mais tradicionais do estilo alemão, e aí só depois que eu fui entender, né, da história da escola da cerveja alemã. Então, depois que eu bebi muito lá e que eu já mergulhei nesse mercado, foi que eu comecei a entender mais as cervejas que eu tinha bebido lá atrás. E aí, quando a gente absorveu o quiosque, tinha em média 74 rótulos, né? E eu tinha que estudar. E a melhor maneira de estudar e conhecer os estilos foi bebendo, né? E aí, unindo também as forças com o João. O João também, na época, foi um grande orientador para a gente, porque ele já estava fazendo alguns workshops sobre a noite belga, a noite alemã, e isso foi, né, absorvendo com a gente conteúdo. Aí depois veio a história da serva, então isso foi fomentando de uma forma devagarzinha, mas o negócio chegou a dar certo. O negócio aí também... Só um parênteses, a Regiane fala do João, ela tá falando do João Filho, que é um sommelier. É bom como a gente não tá vendo a carinha das pessoas que tá na live, às vezes tem gente de outros estados ou que não sabe de quem que a gente tá falando, então é bom contextualizar. Sim. O João, que a Regiane falou, é o João Filho, é uma das primeiras pessoas, eu acho, a trabalhar como sommelier em Fortaleza, se não o primeiro. Sim. Que lá, quando estava bem no comecinho, ele dava já aulas e workshops de cerveja, escolas cervejeiras e tudo mais. E é legal contar que o Eita Beer era uma portinha, era um lugar bem pequenininho, que ficava numa praça, no meio do estacionamento de um supermercado aqui. Era um lugar aberto, não é dentro de uma praça de alimentação, mas era um lugar muito pequenininho. E a quantidade de gente que eles conseguiam reunir ali era impressionante. A nossa cozinha era 2 airfry. Pois é, conta um pouco como foi. Bom, aqui em Fortaleza não tinha praticamente nada. Como é que vocês conseguiram trazer 70 e tantos rótulos para cá? Como foi escolher os rótulos? Como foi atrás desses rótulos? Imagino que vocês falavam com o pessoal e ninguém falava, uma Fortaleza, como assim, né? Porque não tinha um fluxo direto de cerveja vindo para cá. Como foi esse começo? Verdade. Eu acho que tinha em média uns 40 rótulos quando a gente absorveu o EITA. Depois disso, o Rony foi começando a se familiarizar, né? Fazer os contatos, vou passar a palavra para ele, porque ele vai saber mais do que eu. E chegou uma quantidade de 120 rótulos, que é onde não tinha mais também nem espaço para que a gente pudesse colocar. Então, como a Regiane falou, o começo lá era uma faixa de 40, 50 rótulos, que já tinham poucos fornecedores. E a gente sabe que o consumidor, ele sempre foi ávido por novidades. Então, o Eita Beer, ele sempre trabalhou com essa visão do início. A visão que ainda não tinha chopp, aqui não rolava chopp, todo mundo tinha medo de trabalhar com chopp, pelo tempo de utilização, o tempo de vida útil curta, né? Você tinha que vender logo, todo mundo tinha medo, produto caro. Também era a dificuldade muito grande de logística para trazer os barris, né? Não tinha armazenamento. Acho que não tinha PET grau, o barril ainda em PET, né? E, enfim, a gente sempre enveredou para o lado de ter rótulos diferenciados e sempre novidades. E aí eu já tinha trabalhado com o mercado de compras, eu fui comprador de empresa, então eu tinha uma experiência em lidar com fornecedores. E aí eu me tornei um hunter de fornecedores, de buscar fornecedores, distribuidores, importadoras, sempre ligado diariamente nesse mercado. Eu estudava diariamente isso, estudando inclusive a questão dos impostos, o que era que é viável trazer, o que não era viável. A gente errou muito em trazer alguns rótulos que não rodaram tanto, mas aos poucos a gente foi ampliando essa base. Como a Regiane falou, enquanto ainda estávamos no quiosque, que era pequeno, então ele não tinha
local suficiente para guardar nem em geladeira e nem em prateleira. Além da questão do espaço para armazenar, tinha também a questão da temperatura, Isso, né? Porque era quente, então a gente tinha um receio de também colocar e prejudicar, né? Mais ainda a vida útil da cerveja. Então a gente guardava o estoque em casa, nós temos um quartinho aqui no subsolo e guardávamos lá, porque ficava bem protegido, e levávamos lá o suficiente para estar ali nas prateleiras, expostas, e também todas as cervejas expostas estavam sempre inicialmente em uma cervejeira que nós tínhamos. Posteriormente, quando a gente ampliou essa grade de rótulos para uma faixa de 120, 130 rótulos, a gente manteve isso. A gente adquiriu uma segunda cervejeira, arranjamos um espaço do lado de fora do quiosque, a gente tirava e colocava todos os dias, para sempre manter todas as cervejas que tinham na prateleira geladas. Então o cliente ele tinha a oportunidade de tomar 2 cervejas naquela noite do mesmo rótulo, que eram sempre 2, que a gente colocava para dar a oportunidade a todos consumirem todos os rótulos que tinham quando bem quisessem. Então era um desafio para a gente muito grande ter esse controle de estoque, né? Também manter esse abastecimento, porque as cervejas, normalmente eu pegava distribuidores de todo o país, mas notadamente São Paulo, Rio, sul também, né? Sul do país também, alguns do Rio Grande do Sul. E também eu procurava também comprar direto de cervejarias para evitar o distribuidor, porque o distribuidor tem um markup e acabava a gente tendo um preço maior na ponta para o consumidor. Então eu sempre buscava a fonte, né, para as cervejas chegarem mais baratas aqui e também, consequentemente, a gente fornecer para o cliente final um preço que fosse mais justo. Semanalmente também eu fazia uma planilha, né, de controle de validade. Exato. Para que a gente pensasse em algumas ações promocionais para poder desovar a cerveja, né? Aí nós João Filho entrou aí. Já falamos de você, João. Já falamos de você, já. Te amo. Aí foi quando entrou o João Filho, né? O João Filho já tinha feito uns 2, 3 workshops ainda com a Érica, que era a antiga proprietária, e nós avançamos com isso. Então, mensalmente, a gente criava um tema e, acordando com o João, a gente selecionava os rótulos e fazíamos as oficinas. E detalhe, a gente mesmo com uma estrutura pequena, a gente conseguia fazer com pequenas harmonizações. Exatamente. Então, era um queijo mais gorduroso, era um presunto de Parma, era alguma coisa que vinha, uma sobremesa. No segundo ano que a gente foi para o festival com o João, a gente trouxe a Baden-Baden chocolate, que foi um boom lá no Itabi, o pessoal desesperado para consumir, harmonizando que não chegava aqui, com sorvete, ideia, né? Foi um sucesso, assim. Então teve muita coisa bacana nessa época. Então, assim, então a gente a gente encontrava esses distribuidores, importadores, e algumas pessoas na época que estavam entrando no ramo, muitas vezes se inspiravam no Itabia para ir lá e ver, olha que cerveja legal, quem está trazendo isso, e acabava, às vezes, abrindo o mercado dessa cervejaria para outros locais que estavam começando também, ou queriam começar um negócio. Fantástico. E aí, Carol, se a gente se mudou para um espaço maior, você quer que a gente pare assim e depois a gente continua? Vamos falar um pouquinho ainda, porque eu acho muito interessante. É raro a gente conversar com quem... também. É raro a gente conversar com quem entrou no mercado tão no comecinho. E a última pergunta que eu queria falar dessa fase aí, 2003, 2004. Engraçado que 2013 é um ano que tem aparecido muito nas lives que eu tô fazendo. Acho que foi um start para muita gente. E, Rejane, você que ficava lá na frente, né? A Rejane ficava todo dia lá atendendo. Como foi o caminho das pessoas, assim? Vocês pegaram pessoas que não tinham noção nenhuma de cerveja artesanal, de cerveja... Como você lidava com isso? Como é que você conduziu um caminho sensorial? Existia essa preocupação? Ou você também estava aprendendo junto? Como é que era? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu aprendia junto, porque também iam pessoas leigas, que eu conseguia, né, de certa forma, levar, né? E a gente terminava meio que se afinando no final da história, e era bom para os dois lados. Como também aquele que tinha uma expertise melhor, que conseguia até, inclusive, me conduzir. Mas eu acho que a base disso tudo primeiro, é o amor, porque você se apaixona, faz assim, ó, bum,
Aí pronto, você já está apaixonada. E você começa a ter uma facilidade incrível de se aproximar das pessoas, porque você quer pegar esse amor que você tem das cervejas e fazer e mostrar de uma forma sutil, de uma forma suave, o amor por elas e o que tanto que ela pode te beneficiar. Como é legal, não é só a questão financeira que a gente sabe que é uma coisa alta, assim, né, dentro do comercial que a gente diz. Mas, assim, o mais importante é gostar do que você faz, ter amor por elas e saber falar de uma forma muito simples e clara para o cliente. Eu acho que essa questão do balcão, eu estava estudando sobre umas coisas e uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que o balcão, ele nunca vai ser um divisor. Eu acho que ele vai ser sempre uma ponte. Ele te faz um elo de realidade, assim, como pessoa, como confessionário, como em todas as categorias de bebidas. Então, o balcão, para mim, é uma coisa que jamais pode sair. Né? O balcão, o cara chega ali, ou a mulher, e ela quer desabafar, ela quer desopilar, ela quer falar besteira, ela quer falar conteúdo. Então, isso é tão enriquecedor. Então, para mim, isso aí foi o que mais me fez entender essa sua pergunta aí, de me relacionar. Só para completar o que a Regiane falou, a gente se vê muito nesse início, porque a gente bebia, degustava as cervejas para entender e oferecer para o cliente. Então, como eu trabalhava em outra empresa e à noite estava lá por lá, mas eventualmente eu atendia as pessoas nas mesas. Então, quando eu tomava uma cerveja, tinha determinada experiência, eu tentava transmitir essa experiência para aquela pessoa que está começando. Eu tive experiências negativas no início, então, tipo, uma vez uma pessoa me ofereceu uma cerveja, acho que era uma We Have, da Bode Brown. Eu nunca tinha tomado uma cerveja tão extrema, daquele jeito. Então, cara, ó, não oferece nunca essa cerveja, ou uma cerveja desse tipo, para quem está começando. Porque o que eu sinto agora é que eu não quero mais beber cerveja especial. Embora eu fosse muito aberto a tomar tudo. Então... A minha foi a Wells Banana. Passei 6 meses tomando Wells Banana, adorava banana. E aí, quando eu chegava para atender os clientes, eu tentava pegar o gosto dele, tentava pegar o que ele estava falando e adaptar ao gosto dele para aquele momento em que ele estava querendo provar aquela cerveja. Então, naturalmente, as pessoas sempre começam com as cervejas Weiss, a gente vai indicando isso, e aí por aí vai. As Weiss era recorde de venda. As lagers, né, Tinha alguma cerveja que vocês se surpreenderam, que achavam que não ia ter saída e de repente, uau, teve muita saída, mas nesse começo... Nesse começo, na minha opinião, foram as inglesas. A categoria das inglesas, assim, as Fullers, né, Rony? Nessa época trabalhava-se muito inglesas. Assim, nós tivemos períodos, né? Foram períodos. Então, como as pessoas não tinham tanto conhecimento, né? Mas, embora muitas chegavam com já algum avançado conhecimento ou com a mente aberta, à medida que isso foi acontecendo, pessoas que a gente contratou para trabalhar conosco também agregaram muito. Por exemplo, o Neto trabalhou conosco, que é um sommelier daqui de Fortaleza, José Neto, né? Sommelier. O Serginho também já trabalhou com a gente também lá. Os próprios meninos do Lupulento, que era ele, o Serginho, o Felipe e o Máriozinho também, eles já andavam muito lá, escreviam sobre cerveja no blog deles. A gente aprendeu muito com esse pessoal também no início, né? E isso facilitou demais a minha busca como, vamos dizer assim, hunter de distribuidora, de cervejarias. De ter essa sensibilidade. Ter essa sensibilidade. Então, naquele momento, olha, o que está rolando no blog é isso agora, o que está rolando no Brasil são as IPAs agora. Não, o que está rolando agora são as belgas. Então, a gente seguia muito essas tendências com base nas conversas que a gente tinha nos meninos. Trapista, por exemplo, eram cervejas pontuais, a gente já sabia quais clientes já gostavam de chegar no Eita só para consumir as trapistas, exatamente, né? E aí sucessivamente. Legal. Então, você começa a conhecer cada cliente. A gente foi fazendo muito público também com as oficinas, né? Então, a gente foi formador de público também, porque as oficinas acabavam formando público. O Eita Beer tinha uma característica muito especial também, porque ele sempre acolheu muito os cervejeiros caseiros, né? Me lembro de várias vezes que eu fui lá para encontros de cervejeiros caseiros e vocês não tinham problema nenhum da galera levar suas cervejas caseiras para poder tomar e assim criar mesmo era um espaço de comunidade mesmo, né? Aquele nicho da galera que curtia e fazia cerveja tinha lá como um ponto de encontro, uma segunda casa. Carol, e lá foi...
Foi lá que começou a serva. Eu queria que vocês contassem um pouco como foi essa relação com os cervejeiros caseiros e como é que foi esse início da serva, que vocês fazem parte. Eu estava lá também, mas que vocês fazem parte no âmago do negócio ali. As primeiras braçagens, né, abertas foram lá no Itabir, né? Inclusive, houve uma abraçagem para a abertura da serva. E deixa eu abrir só um parênteses, que assim, o Rony diz assim, nossa, como você mudou. Porque antigamente a cerveja era só minha e ele tomava só a dele. Com a participação dos meninos, de fazer cerveja nessa construção, eu comecei a partilhar o meu copo. Porque é muito, muito normal e muito natural do mercado cervejeiro a gente dividir o mesmo copo, né? Então, isso para mim, como a gente fala, é raiz, né? Hoje a gente tem que dividir a cerveja, né, Rony? Fazendo a cerveja, experimenta aqui, degusta aqui, vem um que traz, olha, experimenta essa IPA aqui que eu fiz, olha essa Brau Ale que eu fiz, a gente termina meio que... Só que em tempo de Covid-19 isso vai ser mais difícil de fazer e vai demorar muito, né? É um ritual, é um ritual. Eu tava vendo a Priscila Colares outro dia sugerindo que a gente fizesse uns ponchos de cerveja, assim, cada um vem com uma concha, põe no copo para poder compartilhar. Mas e aí, pra gente, isso também foi muito, assim, estranho, né? O pessoal compartilhar, tá tomando a cerveja aqui, opa, deixa eu provar aqui tua cerveja, me dar aqui teu copo. Tem no processo... Vocês tinham nojinho? Vocês tinham nojinho, fala. Na hora, o Rony tinha assim, na hora que eu esqueci um pouco, depois, putz, eu bebi dividido um monte de boca, ninguém sabe de quem, mas tá aí todo mundo firme e forte, cheio de saúde, né? E aí, a gente fez a primeira braçagem para abertura da serva, né, foi muito legal. Tinha um quadro, né, Rony? Tinha uma galera que se juntou, aí a gente recebeu o convite muito também motivado pelo pessoal da serva de Natal, né? Eles vieram com o pessoal de lá, já tinham um certo know-how com a serva de lá, já tinham fundado a serva de lá, e nesse dia a gente fez essa abraçagem aberta, abraçagem coletiva lá, que a gente está se referindo, e o pessoal da cerveja caseira, que já costumava se reunir também, se fez presente nesse dia. Então foi um dia muito épico assim, para a cena cervejeira, porque dali a gente já fez a primeira assembleia da serva cearense. Então ali mesmo a gente já elegeu presidente, vice-presidente, membros do conselho, mesmo que informal. Depois o pessoal foi se reunindo mais formalmente para montar o estatuto, depois, lá na frente, quando a serva criou a casa, regimento interno, você participou muito da montagem também desse estatuto, né? Veio galera de Natal. O pessoal de Natal, da serva de lá de Natal. Da serva, vieram umas pessoazinhas bem queridas para prestigiar esse momento, né? Quinta-feira, eu acho, eu vou conversar com o Bozo, inclusive, da serva de Natal. Aí a gente deve voltar para essa história. As reuniões da serva, no início, não tinha sede, né? Então, eram todas no Itabir. Então, o pessoal lá se reunia. Então, como você disse, o pessoal às vezes levava a sua cerveja, já começava tomando lá. A gente fazia os servões da serva, a gente recebia os servões. Então, o servão, para quem não sabe, é um momento em que as pessoas que fabricam sua cerveja caseira, lá a regra era levar 1,5 litro. Nós juntávamos ali uma média de 15, 20 pessoas. Dava ali 100, 150 ml de cerveja por pessoa. E a gente degustava a cerveja que cada um produzia e dali se fazia a avaliação. Então a gente acolhia esse pessoal. Nesse dia montava uma certa estrutura com balde de gelo, com o próprio isopor de gelo, as mesas dispostas ali ao lado do quiosque. O pessoal, quando terminava os servões, acabava ficando por ali e acabava também consumindo as cervejas do local. Tinha ainda aquelas pessoas que não produziam cerveja e que, pela regra do servão, acredito que hoje ainda funciona assim, quando é realizada em um ambiente de comercial, né? Que a pessoa adquiria a cerveja no local. Então, se era 1,5 litro, a pessoa ali comprava 3 garrafas de 500 ml, o equivalente a 1,5 litro. Então, acabava também gerando um fluxo de clientes para o quiosque e também, posteriormente, para a loja. E como é que vocês decidiram mudar para uma loja maior? Qual foi Então, primeiro foi a questão realmente do tamanho, né? Pela questão da necessidade de ampliar, da gente sair um pouco do espaço, até pela questão do espaço dos rótulos.
e o banheiro também. Porque como se tratava de uma praça de alimentação, não havia um banheiro para todos, eram banheiros particulares. E como a gente era no meio de quiosquezinhos, a gente não tinha esse acesso. E logo depois que a gente resolveu sair, o shopping resolveu criar o banheiro, mas aí já era tarde, graças a Deus. E aí fomos para um espaço maior, ali no iniciozinho da Dom Luiz, que você... Tinha essa necessidade do ter espaço maior, a gente tinha necessidade de criar uma cozinha, porque a gente começou a ver que só a cerveja não se mantinha o negócio, com cerveja, principalmente a margem era muito pequena, embora o preço na ponta poderia ser entendido como elevado, mas a margem era pequena porque os custos eram muito altos. A tributação era absurda. É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Eles veem cervejas caras e falam, nossa, esse dono está enchendo o baú de dinheiro e, na verdade, a margem para o bar é muito pequenininha, porque tem muitas variáveis no preço de uma cerveja. Então, com o passar do tempo também, o público foi crescendo um pouco, ele ainda é restrito, mas foi crescendo bastante, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de dar um maior conforto para o cliente, não só em relação ao espaço físico, que tinha uma área com ar-condicionado interno, tinha mais opções de tira-gosto, porque como a gente ficava ali na praça de alimentação, nós tínhamos limitações de tira-gosto, de petiscos, então nós não tínhamos como ampliar, porque não tínhamos cozinha, a Regiane falou no início, nossa cozinha era 2 air fryer, né? Então depois a gente montou nesse local lá na Dom Luiz, onde funcionou o Itabia, posteriormente foi seu bar, o Bru, né? Então lá nós tínhamos a cozinha, tinha um ambiente com ar-condicionado, embaixo e em cima, na sobreloja, e tínhamos também as mesas externas e o nosso tão sonhado banheiro próprio, porque como a gente falou, a gente ficava lá na praça de alimentação e acabava usando os banheiros das lojas maiores, das lojas âncoras, que eram do shopping. Fizemos na época um projeto para o shopping, apresentamos e o shopping não topou fazer, acabou depois fazendo no mesmo local que a gente indicou. Agora sim, falando como empreendedores, como vocês notaram diferença entre, tirando a questão prática do banheiro e tal, no público que frequentava? Mudar do quiosque para a loja, fez alguma diferença no público? Eu acho que foram as duas coisas. Teve uma diferença, sim, porque a gente conseguiu absorver pessoas realmente curiosas, né, ou por indicações para conhecer realmente o bar de cervejas especiais. E o outro lado é porque lá, como era passantes, então a gente absorvia os dois, os passantes do shopping, ou então a esposa ou o marido que ia fazer o mercantil, ou que a criançada queria um lanche, enquanto isso ficava tomando uma boa cerveja, né? Então a gente tinha esses dois parâmetros aí. Mas, logicamente, quando você bota um bar realmente destacado, como bar especializado em cerveja, num lugar diferente, o público não deixa de ser outro, né? É que a nossa característica não era só bar, nós tínhamos um bar e uma espécie de uma loja. Então, nesse local, as cervejas ficavam também tão boas expostas quanto o quiosque, mas ele teve uma característica forte onde as pessoas iam lá para comprar kits, para dar de presente, para levar cerveja para levar para casa. Então, quando a pessoa pensava em comprar uma cerveja diferente em Fortaleza, muitos me diziam isso, não sou eu que estou dizendo, muitos clientes diziam, quando eu quero comprar uma cerveja diferente, eu vou no Itabia porque eu não acho em outro lugar. Por quê? Porque não só cerveja, né? Vocês tinham também copos, taças, acessórios em geral, né? Acessórios em geral. Então, as pessoas, quando elas queriam algo diferente, estavam cansadas das cervejas de supermercado, que então começaram a surgir bastante. Então, eu andava muito no supermercado e eu via o que estava no supermercado e procurava não ter o que tinha no supermercado. É lógico que uma cerveja ou outra de supermercado eu mantinha, porque eram cervejas que tinham volume. E a gente sabe que tem algumas cervejas que a gente tem que ter para vender volume. Não é só aquela cerveja que você vende esporádica. Sim, porque então, senão não sustenta o negócio. Então, raramente eu comprava do mesmo distribuidor mais do que 3 vezes. Porque sempre iam surgindo novos distribuidores ou importadores e novos rótulos iam vindo. Isso. Agora, vocês foram pioneiros também. Fala, Rê. Importante salientar também a questão da nossa cozinha. Fizemos todo um projeto gastronômico, de cardápio, de testes e tal. Mas ainda hoje, após de 2013 até agora, ainda a gente tem essa grande dificuldade de agregar cerveja com comida.
Ou os curiosos vão para gastar com a cerveja, ou os que já conhecem, querem levar alguém que não bebe, não ingere bebida alcoólica e come. A gente teve esse grande problema também lá, porque como eram cervejas realmente de ticket médio a alto, então eu tinha, um exemplo, eu tinha R$ 50. Então eu não vou deixar de tomar 2 boas cervejas para comer um hambúrguer, entendeu? Entendeu? Então, ainda eu Entendi. sinto muito hoje, ainda nesse mercado um trade de bares e A restaurantes, comida e a cerveja competem, é isso? Dentro do mesmo competem bar, a cerveja e a comida isso. competem pela que a gente chama de share of wallet, né? O que o cara vai gastar. Ele tem Exato, R$ 50. É que nem exatamente. Só que a gente nem sabe sempre que a ele vai margem para de comida pra harmonizar, gente é né? bem maior, né? Absurdo, É, ajuda muito. Então, não acontecia. E esse era o grande lance, a nossa maior dificuldade. É de tentar fazer com que o cliente não só bebesse, mas também comesse. exatamente. Tá. Vocês também foram pioneiros aqui em Fortaleza, um dos primeiros a trazer chopp, né? Rony já falou no começo que tinha muita insegurança de trazer chopp, primeiro porque, para quem não sabe, não existia a cultura do chopp em Fortaleza, ela Não. tem se construído nos últimos anos, mas não existia a cultura do chopp. Até porque é muito quente, talvez, esquenta muito no copo, e é o que o Rony falou da questão da validade do chopp ser menor, tem que ter mais giro, enfim. Mas vocês investiram nisso em determinado momento e foram um dos primeiros bares de Fortaleza a ter uma chopeira e trazer chopes. Conta um pouquinho como é que foi essa transformação do mercado que permitiu que vocês fizessem isso. Ou vocês apostaram totalmente sem elementos, assim, Não, vamos trazer e ver o que sempre, dá. sempre a gente fez com elementos, como eu disse lá no início, para a gente trazer novos rótulos, a gente sempre tinha o público que entendia mais do que a gente aos poucos foi estudando, aprendendo também da mesma forma, e com essa evolução a gente viu a tendência do mercado. Isso já foi 2016, a gente já estava na loja Sim. já, né? Quer falar? A gente teve sorte porque o Rony, ele é muito pé no chão, ele era muito papel, né? 2 mais 2 tem que ser o 4. Eu era muito de avançar, né? Mais sonhadora, empolgada. E a gente teve uma sorte porque o Rony falou assim, o projeto é esse, é X para gastar no investimento da chopeira. Vai valer a pena agora nesse momento ou não? E aí a Fortale, né, o Rodrigo Quevedo, trouxe o chopp Porete, que era um chopp italiano, leve. Fortalha é E uma era distribuidora, para quem não sabe. São parênteses. E aí o chopp ele já era adequado para a própria chopeira. Era como se fosse um frigobar, já com a torneira Naja, toda adaptada para aquilo. Então caiu com uma luva. A gente vendeu muito chopp, muito. St. Patrick, esses eventos pontuais, a gente vendia um volume absurdo de chopp. É. Pode ser. E aí, depois dessa primeira experiência com a Fortale, aí a gente passou para os outros shoppes artesanais mesmo. Então, nós fizemos um projeto para fazer um novo investimento na loja, que era criar um balcão refrigerado, com 2 ou 3 torneiras ali. E para a gente não ter que fazer esse investimento de imediato, que a gente não sabia que se iria dar resultado ou não, queira ou não, era um investimento elevado, porque a gente ainda estava recém com investimento recém-feito na nova loja, né? Então, a gente nem tinha recuperado o investimento do quiosque e fizemos um novo investimento para a loja. E aí o João Filho entrou como terceiro sócio. Exatamente. Nessa época, aí o João Filho deixou de ser parceiro. Quando a gente passou para a loja, ele passou a ser sócio. Regiane, Juliana e João Filho. Eu era o intrometido aí na sócio indireto. Sócio indireto. Para as pessoas entenderem também, ficou assim. Eu fiquei na operação, frente de loja, balcão, né? Como você sabe, comprando insumos, pesquisa de produtos, relacionamento com o cliente, higienização de cozinha, etc. e tal. O Rony, contato com o fornecedor, compras, a Juliana, contas a pagar e receber, e o João, a parte de marketing, né? Todas as nossas divulgações de curiosidades e até a logo do Eita foi o João que criou. Então, assim, a gente tinha realmente um quarteto fantástico, viu, Carol? E aí eu sei. Aí a gente resolveu trazer, a gente trouxe o primeiro chopp foi o da Body Brown, tinha os representantes aqui locais já na época, o Célio
e o Gilberto, né? Mas não foi através Acabou deles. de entrar ele aqui. A gente, Fala do Gilberto, não, Rony, pelo amor de a Deus. gente já tinha um relacionamento direto com a fábrica da Bode Brau, então foi na época que eles estavam entrando, então a gente chegou a pegar chopp através deles como representantes. E aí começou, assim, tipo, a gente vendeu um barril de 30 litros em um dia, assim, abriu às 5 horas da tarde, de noite já não tinha mais. Então, a gente viu que aquilo ali ia dar resultado. Foi quando a gente começou a trazer chopp. Mas ainda de forma inadequada, porque não tinha ainda não tinha uma câmara fria. O balcão refrigerado, né? Nem tinha o balcão refrigerado. Conservadoras, né? E logo depois que a gente começou a fazer isso, foi quando a gente vendeu o Eita Beer, né? Para uma pessoa maravilhosa. Vendeu para vocês. Pra quem não sabe, pra mim, o meu bar, o Brua, era lá onde era o Eita Beer. Eu herdei a tradição. Exatamente. E fui muito feliz lá. Fui beber lá, escrevi horrores, passando assim, todas as sensações e as emoções para você e para mim. Eu tava me vendo em você, meu reflexo em você. É muito legal. Então, esse momento foi muito enriquecedor para a gente, porque embora a gente tenha vendido em 2016 o Eita Beer, né? A gente já tinha enveredado no caminho de trabalhar com cerveja. Eu não muito, só ali naquele apoio que eu já falei. Mas a Regiane continuou. A própria Fortale, quando a gente vendeu o negócio, o Rodrigo Quevedo era nosso fornecedor, cliente também lá da loja. Quando ele soube que a gente estava vendendo o Eita Beer, ele estava montando uma operação lá na Fortale, com pessoas especializadas em cada área. E aí ele convidou a Regiane para assumir a área de supervisão de bebidas. E aí, ou seja, a experiência do Eita Beer para a Regiane foi uma mudança total de carreira, de profissão, né? Total. Tava pensando assim, falar para ti essa semana com relação a isso, né? E eu falei, poxa, que legal, porque assim, engraçado, eu tava no Eita Beer no balcão, eu era cliente da Fortale. Então a Fortale é que tinha que me entender, né? Eu era cliente, eu tinha razão, eu queria meu produto entregue direitinho. E quando eu passei aí para os bastidores sendo a Fortale, eu, quer queira ou não, eu tinha um pouco da expertise, porque eu já tinha a sensibilidade de como aquele cliente ia me atender, como aquele cliente ia me receber, e o que é que eu precisava também fazer para quebrar algumas fronteiras que eu teria com ele. Cada cliente tem uma personalidade diferente, então isso foi 100%. Foi 100%. Vocês acham que existe uma dificuldade em geral do distribuidor de entender o ponto de venda? Rony, porque tem muita experiência com fornecedor, distribuidor, Regiane, porque já teve nos dois lados. Vocês percebem isso como um fator ou não? Carol, se for para falar da própria Fortale, como ela é segmentada e ela tem um desenvolvimento com cada técnico na sua área, então era justamente isso, levar soluções estratégicas para o cliente. Então, achei isso sensacional. Porque se o negócio do cliente não evolui, não cresce, eu automaticamente não vendo para ele. Então, o negócio para. Sim. Mas, infelizmente, algumas outras distribuidoras, ela não tem esse entendimento ainda. É vendedor no mercado, venda, números e acabou. Então, assim, como agora? O que é que o mercado, pós-Covid, está fazendo? São as indústrias. As indústrias têm que chegar junto com os distribuidores para poder ajudar o cliente na nossa. Porque depois que tudo isso passar, as coisas vão ter uma retomada, claro que de uma forma mais lenta, progressiva, mas tem que funcionar. Eu já acho que tem perfil de distribuidores dos dois lados. Tem o perfil do distribuidor que trabalha com produtos que visam volume, né? E aí o cara vai fazer um trabalho em cima daqueles rótulos que ele tem em função do volume que ele quer atingir. E tem o distribuidor de cerveja artesanal que ele já pensa diferente. Ele quer volume, mas ele quer um volume orgânico. Ele não quer que a cerveja chegue no ponto de venda e fique lá parada. Ele quer que a cerveja dele rode no ponto de venda com um volume suficiente para que o cara também ganhe dinheiro, não só o distribuidor, como o próprio ponto de venda. Então, só que o que existe muito é a mão de obra ainda escassa para isso. Né? Muitos distribuidores. Ou pouco especializada, né? Muito pouco especializada também. Exatamente. Tirador de pedido, questão de não entender o produto que está chegando no final. E tratar de bebidas é uma coisa assim que não é só vender, você realmente tem que conhecer. Tem que saber qual é o público, como é que eu posso chegar a Jéssica, como é que eu posso chegar no meu... diretamente de Dublin.
como é que eu posso chegar para o meu cliente final, o que é que eu posso fazer para impulsionar a venda dele. Eu acho que isso é uma cadeia que um depende do outro. Eu acho que quando você começa só a vender, 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 sem dar assistência, sem dar suporte, sem ter Isso é esse importante. sentimento, essa sensibilidade, dificilmente perdura. Eu tenho muito essa visão. Tá, Acho que também acho. é que nem eu chegar no Bru, ou ter chegado no Itabia, pedir para você uma cerveja, você não saber não falar, se comunicar comigo, não Uhum. saber falar da cerveja. Eu termino meio que comprando ali por comprar, mas a tendência é nunca mais voltar. Mais ou menos isso. E daí, em relação a essa profissionalização do mercado, queria que o Rony contasse um pouco sobre o curso de sommelier de cervejas do Senac. O Rony, para quem não sabe, é gerente de negócios, gerente de novos negócios do Senac, acertei? Gerente de negócios estratégicos, que é o nome do cargo. Negócios estratégicos, muito bem. Rony é Chique. bom lá. Chique. E o Rony foi um dos grandes incentivadores do primeiro curso de sommelier de cervejas aqui de Fortaleza. Acho que foi um passo grande para o mercado. E vocês verem que o Rony e a Regiane, eles participam de todos os pedacinhos do mercado cervejeiro. Eles têm experiência com distribuição, com bar, com formação. Conta um pouquinho dessa experiência, Rony, que eu acho que vem a casar com o que a gente está falando agora. Então, assim, desde a época que eu entrei no Senac, em 2015, que aí eu já estava nesse meio da cerveja, mais envolvido, né? Que eu sempre tive o desejo de levar, de fazer o curso de sommelier. Porque eu via muito a galera aqui em Fortaleza, vou fazer um curso de sommelier, vou para São Paulo, o curso é em 4 finais de semana, eu tenho que pagar passagens, hospedagens, tenho despesas com alimentação, com traslado, etc. E eu vi aquilo ali, a oportunidade de oferecer isso para o público local com um custo menor e uma qualidade, que é o selo Senac de qualidade, e sempre busquei isso lá internamente. Mas, como o Senac é uma escola de educação profissional, ainda existia muita resistência da questão da bebida alcoólica em um curso. Embora já existisse o curso de sommelier de vinhos lá e tudo, mas quando eu inicialmente apresentei a proposta, ela de cara ela não foi aceita. Então, aos pouquinhos eu fui conversando, convencendo as pessoas e surgiu aí no final de 2016, a gente avançou um pouco mais. Aí eu me juntei com você, Carol, com o Serginho, com o Fefes, que é o Fernando, o marido da Carol, para quem não sabe, o próprio João Filho também. E aí a gente começou a conversar um pouco mais, estruturar toda a grade do curso. Cada um tinha feito o curso de sommelier em uma escola e nós pretendíamos fazer um curso diferente, algo diferente que o mercado não oferecia, né? Então a gente buscou, em cada um que tinha feito um curso de sommelier em uma escola, o que é que cada um tinha sentido falta. Eu senti falta de ter a parte de coquetéis. Eu senti falta de ter tal coisa. Então, eu senti falta de ter a produção de cerveja, de como a cerveja é produzida. Então, como eu venho lá da Serva, né, já um dos fundadores da Serva, junto com o Rodrigo Campos, foi o primeiro presidente. Eu cheguei a ser vice-presidente da Serva, participei de todos os momentos da Serva, ainda sou da Serva, sócio atualmente, né? Fui vice-presidente, fui da tesouraria da Serva, ajudei a montar a casa da Serva. A gente também inseriu dentro do curso a parte de produção de cerveja. E aí nós nos juntamos, eu apresentei a proposta para a área educacional do Senac, para o meu diretor na época. Então a gente convenceu a empresa a fazer o curso e foi um sucesso, né? A gente fez um curso de 160 horas, com 160 rótulos de cerveja. Já tiveram 3 turmas, né? 3 turmas. A primeira turma, a gente teve que abrir logo uma segunda no mesmo ano, assim, 2 meses depois, porque lotou, vendeu, ou seja, realmente o mercado estava sedento por isso, né? Tinha gente para aderir ao curso, então a gente teve que abrir 2 turmas. A gente até brincava, são 160 rótulos que você bebe uma cerveja por hora. Nenhum curso no Brasil tinha essa quantidade de rótulos. E a carga horária também de 160 horas, que o MEC determina que você fazer uma qualificação para uma profissão, você tem que ter uma carga horária mínima aí de 160 horas. Então, com a expertise que eu já tinha adquirido, embora nunca ter trabalhado na área educacional, eu tinha experiência na área empresarial.
né? Sempre fui executivo de contas ou gerente de contas. E aí eu trouxe essa expertise para montagem desse curso junto com vocês, que eram mais ligados à parte técnica, vamos dizer assim, da coisa. Então, junto com vocês, a gente montou a grade e fizemos o curso. E esse curso, junto com outros que vieram, né, de CB, Science of Beer, aqui em Fortaleza, acho que mudaram o cenário da profissionalização da cerveja aqui, né? Hoje a gente tem muita gente, não é pouca não, é muita gente com essa formação de sommelier, né? E muita gente atuando de fato, né? Muita gente atuando de fato. Eu ia falar, o Senac abraçou tanto que... O Senac abraçou tanto a causa que passou a fazer parte integrante da grade oferecida os vários cursos voltados para a cerveja, né? Então, agora mesmo, quando a gente fez a inauguração do Senac Reference, a gente fez o Noneco, para quem não sabe o que é o Noneco, que é o encontro de cervejeiros caseiros das acervas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E também, aí, mais uma vez, a minha influência dentro do Senac, eu convenci a diretoria a trazer esse evento para lá, também foi um sucesso. A gente trouxe palestrantes de várias partes do Brasil, o público também veio de várias partes do Brasil curtir. Então foi na nova unidade do Senac, o Senac Reference. E com isso, o Senac, tanto apostar nisso, hoje ele tem no quadro de funcionários um Beer Sommelier, né, que é o Sérgio, até já fez uma live, o Serginho. Já conversei com o Serginho na segunda hoje semana. O Serginho é funcionário do Senac Reference, então é um dos professores que ministram as turmas lá que existem de cerveja. Então, o Senac hoje, além da referência de ter o curso de Beer Sommelier, ele também tem a referência de ter um profissional que trabalha hoje no Maiú, que é o restaurante que funciona lá no último andar do Senac Reference. Espetacular. Muito legal. Passagem, né? Rejane, você dentro acho que por conta da sua experiência na Fortalha, não sei, conte-nos, você começou também a ampliar essa questão da bebida, do trabalho com a bebida, começou lá com a cerveja, Itabira e tal, para a coquetelaria, né? É um movimento que a gente tem visto muito. Serginho também começou na cerveja, hoje em dia tem a Cosco, Coquetéis, Thalita Cacho, várias pessoas com quem eu tenho conversado aqui estão nesse momento, é recente esse momento de ampliar o gosto e o estudo da bebida para também a mixologia. Como foi isso para você? E isso é pontual do seu trabalho na Fortalha ou é uma coisa que você adotou para si? Ah, garota, você sabe que isso podia ser, adotei para mim, é claro, né? Não, brincadeira. É assim. Tanto que a Regiane dá aula de coquetelaria no curso do Senac de sommelier de cervejas, né? Sim. Fiquei muito orgulhosa dessa oportunidade quando dei o módulo, porque foi um estudo novo para mim, para passar isso para os alunos, para a galera, e também entender esse mix. Quando a gente estuda a parte de sommelier de cerveja, a gente vê também o do café, a gente vê o da cachaça, a gente vê o de mixologia, dos vinhos. Então, a gente vê que existe como se fosse uma base geral. Quando você estuda os primórdios de cada um, é como se fosse uma pincelada para cada um, inclusive a própria gastronomia. Então, quando eu entrei na Fortalha em 2016, até então era mais cerveja, né? Existíamos algumas importadoras, que eram vinhos e cervejas, e a parte de destilados ela entrou no ano de 2017. E aí não se falava em drinks com cerveja, nem em coquetelaria com cerveja, nem vice-versa. A gente só via realmente o que era cerveja especial, e o que era coquetelaria. E aí eu comecei, como eu fazia muito network à noite, né, em alguns bares especializados em coquetelaria, foi aí que começou a minha paixão pelo Negroni, o famoso Negroni que hoje todo mundo fala, né? Foi a partir também do gosto que eu tive, foi a partir da saída do curso de sommelier, né? Porque a gente termina aguçando mais o nosso palato. Então, o gosto da madeira, o gosto de condimentos, o gosto de especiarias começa a aflorar mais e você começa a ter mais curiosidade e aprofundar isso. Então, eu acho assim, em 2017, a questão da coquetelaria deu um boom. Então, plugou para 2018, 2019... E se todo mundo prestar um pouco atenção, de 2019 para cá, você já vê grandes bartenders falando sobre o universo cervejeiro,
e você vê grandes cervejeiros falando sobre o universo de coquetelaria. Então, termina criando-se novamente esse famoso elo, né? E acredito que essa tendência vinha a expandir. Inclusive, na própria mixagem disso tudo, o café entra, o vinho entra, o espumante entra, né? Então, assim, acho que a tendência é isso, é evoluir, crescer. Acho que hoje não se vive só de coquetelaria, não se vive só de cerveja especial. Acho que a gente termina aqui meio que somando as forças. Então, foi isso. Bom, nós estamos nos últimos 10 minutos, ainda tinha um monte de coisa para conversar com vocês. Agora que vocês se apresentaram, que a gente ia começar Não mesmo, né? É que vocês têm muita história para contar. Eu queria saber, primeiro, nós estamos nesse momento doido que está acontecendo agora, dessa pandemia louca. Como é que vocês, que têm experiência em tantas áreas da cerveja aqui em Fortaleza, enxergam o mercado de Fortaleza agora e pós-pandemia? O que vocês acham que vai se fortalecer ou não vai mais acontecer? Vou falar? Não posso falar também. Eu vou falar bem rapidinho, que o Rony é mais técnico, né? Eu acho que de alguma forma vai mudar. Não tem como, né? Não é só aqui, é no mundo inteiro. Eu acho que isso vai mudar. Dentro de tecnologia, dentro de como é que vai ser um serviço mais especializado para o cliente. Uma coisa que eu queria deixar claro, assim, com essa questão da gente muito em confinamento, a gente aprendeu a entender um pouco mais da gastronomia, pagando insumos bons, gastando pouco, certo? Tomando o melhor vinho, tomando a melhor cerveja dentro de casa. Né? Eu tenho que ter algo mais interativo para que eu possa sair desse confinamento também e ir para a rua, né? As pessoas estão começando a entender um pouco mais o valor de o que é uma gastronomia, de que é tomar um bom vinho, uma boa cerveja, quando for para o externo. Então, isso é bom e isso, ao mesmo tempo, é ruim. Eu acho que vai ter que se adaptar à questão da tecnologia. Acho que a questão do delivery, isso vai continuar. Eu acho que não do jeito que está. Eu acho que devam existir e acontecer algumas plataformas para que você tenha mais conexão dentro de casa com o mundo externo, mas eu acho que bares e restaurantes, como era antigamente, não acontece mais. Eu falar, como a gente falou, vou falar a parte um pouquinho mais técnica, mais visando a área empresarial, né? Recentemente eu assisti a uma entrevista do Regis Makina. Para quem não sabe, ele é um dos fundadores do Vale do Silício. É um senhor já 70 anos por aí, ele foi, durante 25 anos, ele foi um dos mentores, ou o principal mentor do Steve Jobs. Então, o entrevistador perguntou para ele o seguinte: o que é que você mais aprendeu com o Steve Jobs? O que é que ele dizia para você que ele aprendeu? Então, o Steve Jobs dizia isso para ele, que ele não confiava no futuro, porque o futuro, ele sempre enganava e é sempre imprevisível, né? E ele não confiava no futuro e dizia isso porque ele não sabia como é que ia ser o comportamento do consumidor, tá? Até que o produto dele fosse lançado no mercado para ver a reação. Até porque o público dele era muito público final, né? Tinha as lojas próprias, mas então já vendia ali para o final. Então, o Makina, ele falava que é o seguinte, que a palavra de agora que a gente tem que observar é que o futuro será imprevisivelmente diferente. Isso eu guardei para mim. Interessante. Porque enquanto Senac lá, a gente está fazendo uns programas que a gente está chamando de programa de gestão da retomada. Tudo que a gente vai fazer para o que a gente vai enfrentar no novo normal. Os restaurantes vão trabalhar com um terço da capacidade, ou 50%, mesas mais espaçadas. Os cardápios talvez sejam descartáveis ou usando tablet. O modo como as cervejarias começaram a se comportar quando perderam os pontos de venda todos fechados. Começaram a fazer vendas via e-commerce, começaram a fazer o take-away, você vai lá e pega. Vai acontecer. Então, foi um mercado que algumas cervejarias ou brewpubs descobriram para ter determinados faturamentos, não recupera esse faturamento tão cedo, né? Acho que as empresas vão ter que se reinventar, olhar muito esse lado da segurança do cliente. Os próprios clientes vão ter muito medo de sair de casa, né? Então, o que a gente tem que falar
também é que os cervejeiros, não só as cervejarias, como os brewpubs, eles não têm que vender cerveja. Ou se vender cerveja, você tem que contar a sua história, né? Como é que você conta a sua história? Você quer comprar uma cerveja? Talvez a pessoa diga sim, mas a probabilidade dele dizer um não é a mesma, ele dizer sim. Eu acho que Então, só complementando. Então, você vai dizer o seguinte: você quer comprar uma cerveja feita com os melhores lúpulos e malte? Se o cara responder sim, você já evoluiu muito no teu produto. Então, você começa a contar uma história do teu produto, começa a gerar ali um algo de valor para ele. Agora, se você pergunta para ele, você que está em casa agora, nesse momento, seguro, com a sua família, como tem que ser, e nós aqui, quanto cerveja, quanto cervejaria, nós queremos estar presente em seus melhores momentos. Que tal você fazer um brinde a isso? Então, você já contou uma terceira história diferente e criou um momento para ele brindar. Então, você não está vendendo mais cerveja, você está vendendo uma experiência, né? Então, você vende a experiência e você também faz assim, além de você vender a experiência, você tem que também... eu estou vendendo aqui esse meu copo. Quanto você daria por esse copo? R$10? Quanto você daria, Carol? Mas esse aí, R$20. Quem tomou foi a Carol Ziles no Congresso do Mergulho da Cerveja. Certo? Então, tudo isso vai dando valor. É mais ou menos isso que o Rony está falando. Você tem que agregar valor, né? Eu acho que agregar valor, para além do líquido em si, mas agregar o valor da experiência, da história. E o que eu me pergunto muito era muito fácil, a gente sabia já, na experiência de bar, como agregar valor aqui no tete-a-tete, né? Eu acho muito louco como é que a gente vai aprender a agregar valor enviando simplesmente o produto para casa da pessoa com quem a gente não está conversando diretamente, com quem a gente não está servindo, né? A gente não... O serviço vai sair um pouco de cena e o produto vai reinar junto com esse storytelling que eu acho que o Rony está dizendo, né? É verdade. E aí você tem que sair um pouco dessa inteligência artificial para ir mais para a inteligência emocional. Começar a ter um pouco mais de expertise, de sensibilidade do consumidor final, de como você vai vender o seu produto para ele, como ele vai comprar. Porque assim, a gente, tete a tete, em presencial, a gente tem aquele cliente que é fiel e aquele cliente que é leal. Isso vai acabar. Como você realmente vai direcionar esse cliente para olhar para você? Exatamente. Queridos, a live mais rápida da história está acabando. Por mim, ficava mais 2 horas aqui. Mesa de bar, só faltou minha cervejinha, hoje eu tô sem água. Verdade, Carolzinha. Verdade. Pois eu tô sem cerveja gelada. Então, queria que vocês se despedissem. Vou deixar a palavra com vocês. Teve gente que pediu pra gente estender a live, mas eu não gosto de fazer isso, porque as pessoas têm outras lives para assistir, outros compromissos, acho que fica puxado também. Mas mais pra frente a gente combina outra. Queria que vocês então se despedissem, queria agradecer todo mundo que tá aí, que veio assistir a live, veio prestigiar a gente. Eu queria agradecer a todo mundo também, os amigos aí que entraram. O Rodrigo Ferraro aí mandou um abraço também. Virou um amigo nosso, a gente trouxe para o curso aqui também, contribuiu bastante. Outros amigos de fora, o Edmar, que entrou aí, todos os amigos, a Jessiquinha, lá de Dublin, veio prestigiar a gente. Felipe, minha inspiração do café da manhã. Os amigos aí do Amari também que entraram, né? E, Carol, assim, eu queria deixar aqui, primeiro agradecer a você pelo convite, a gente ficou super feliz, né? A gente sempre fica muito emocionado em partilhar um pouco da nossa história junto com você e ser agregador desse mercado, e a gente tenta, né, levar o negócio para frente. Agradecer a você. Vocês são referência, gente. Vocês são referência. E assim, falar para a galera que está em casa, né, que comecem a estudar, que comecem a pesquisar, comecem a ter um pouco mais de sensibilidade de como é que pensar na frente, né? Fica a dica aí para essa galera que está em casa, que não sabe o que fazer muito, que uma hora a ideia aparece e você carimba. Obrigado pelo convite, Carol, e sucesso aí no Mergulho na Sucesso, amando, parabéns pela sua ideia. Valeu, obrigada. Você é muito inteligente, a ideia está sendo sensacional e, assim, bem diversificada. A ideia é a gente dar esse panorama aí do mercado cervejeiro do Nordeste, convidar gente de vários momentos diferentes da cerveja. E é isso, pessoal. Bebam menos, bebam melhor. Contribuído aí com alguma coisa. Muito, muito obrigada. Tá nos 20 segundos restantes, já vai cair
Obrigada. Beijo. Amanhã eu converso com o Vitor Hugo Batista, de Aracaju, Sergipe. Isso. Tá bom? Até amanhã, Então, gente. Tchau, Tchau, tchau. beijo, 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 valeu. tchau.